Muito bem, nesse capítulo vamos ver como trabalhar com um texto. E existem basicamente dois tipos de texto. Texto do tipo ponto e texto do tipo área. Vamos começar com o do tipo ponto. Com a seta preta, eu vou selecionar esse objeto de texto e no menu View eu vou escolher Hide Bounding Box para esconder a caixa delimitadora. E vemos que esse texto tem apenas um ponto de referência aqui à esquerda. Esse é o texto do tipo ponto e esse ponto é usado para definir a posição e o alinhamento do texto. Nesse momento, o texto está alinhado à esquerda, mas aqui em cima, no painel de controle, eu vou escolher alinhar ao centro e o texto é alinhado em relação ao ponto. E escolhendo alinhar à direita, novamente o texto é alinhado em relação ao ponto. Eu vou voltar para o alinhamento à esquerda e vou clicar numa área livre para desselecionar. E para criar um texto do tipo ponto, eu vou no painel de ferramentas escolher a ferramenta de texto, o atalho é a tecla T. Aqui em cima no painel de controle, eu vou abrir o painel caractere e vou escolher logo um tamanho bem grande para a letra, por exemplo, 72 pontos. Eu vou posicionar o cursor na prancheta e vou clicar uma vez, um clique simples. E aparece o ponto de inserção. E agora basta digitar, por exemplo, exemplo. E uma característica importante é que esse tipo de texto não tem limite. Se eu continuar escrevendo, ele vai embora. Eu vou selecionar esses caracteres e vou pressionar Delete para apagar. E nesse caso, para criar uma segunda linha, eu tenho que pressionar a tecla Enter ou Return para criar um segundo parágrafo. Eu vou escrever qualquer coisa. Eu vou selecionar e deletar essa segunda linha. E à esquerda, no painel de ferramentas, eu vou voltar para a seta preta. E em cima, no menu View, eu vou escolher Show Bounding Box. E aqui é importante notar que essa não é uma caixa de texto, e sim a caixa delimitadora, Bounding Box, com os pontos de controle que permitem ampliar e reduzir e até rotacionar o texto. Repare que as transformações são aplicadas diretamente no texto. Eu vou desfazer comando Ctrl Z. E aqui uma dica, normalmente eu uso o texto do tipo ponto para títulos e palavras soltas, ou por exemplo, quando eu estou criando um logotipo, porque com ele fica mais fácil selecionar, mover, formatar e redimensionar o objeto. Agora, se você quiser criar um bloco de texto com formatação de parágrafo e muitas linhas, o ideal é usar um texto do tipo área. À direita, na coluna de painéis, eu vou abrir o painel Artboard e pular para a segunda prancheta. E a propósito, nesse arquivo eu já criei várias pranchetas com os exemplos que a gente vai ver nesse capítulo. E esse bloco é um bloco de texto do tipo área. Eu vou selecionar e, nesse caso, existe uma caixa de texto. E quando eu amplio ou reduzo usando a Bounding Box, eu estou redimensionando a caixa. E o texto se ajusta já automaticamente dentro dela. E repare também que se eu diminuir muito o tamanho, aparece esse sinal de adição no canto inferior direito, indicando que existe mais texto dentro da caixa. A área não é suficiente para exibir todo o texto. E nesse caso, a gente teria que ou diminuir o tamanho da letra, ou ampliar a área até o sinal desaparecer. E repare também que se eu rotacionar usando a Bounding Box, mais uma vez, o texto se ajusta dentro da caixa. Eu rotacionei apenas a caixa. Eu vou desfazer comando Ctrl Z e se você quiser rotacionar o texto junto com a caixa, basta usar o comando ou a ferramenta de rotação. Muito bem, eu vou pressionar a tecla T para mudar para a ferramenta de texto e em cima no painel de controle eu vou abrir o painel caractere e vou escolher, por exemplo, 21 pontos para o tamanho da letra. E para criar um texto do tipo área, ao invés de clicar uma vez, eu vou pressionar e segurar o botão do mouse e arrastar para definir uma área. E ao soltar o botão do mouse, o ponto de inserção aparece dentro do retângulo. Eu vou digitar qualquer coisa e agora, como eu tenho uma área, quando o texto chega no limite, ele passa automaticamente para a linha de baixo. Eu vou voltar para a seta preta e vou deletar esse texto e selecionar o outro bloco aqui à esquerda. E aqui em cima, no menu Type, eu vou escolher o comando Area Type Options para abrir a caixa de diálogo com as opções do texto do tipo área. E aqui em cima podemos definir valores precisos para largura, width e altura, height. E aqui embaixo o número de linhas e o número de colunas. Vou escolher, por exemplo, 2 colunas e à direita eu vou ligar o Preview e a área é dividida em 2 colunas.
Aqui embaixo, Gutter controla o espaço entre colunas. E mais abaixo, podemos, por exemplo, deslocar o texto, offset, por exemplo, acrescentando espaço dentro da área, ao redor, criando uma espécie de borda. E mais abaixo, temos a opção para definir como o texto deve fluir entre linhas e colunas, Text Flow. Muito bem, eu vou confirmar, ok, e no próximo vídeo vamos ver mais detalhes sobre como formatar o texto.